Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao Profissão Fisioterapeuta. Eu sou o professor Alex Carrer e hoje eu vou falar mais sobre o tratamento da coluna e vamos explorar mais aquele tripé de sustentação que eu falei no vídeo anterior. Se você não assistiu o vídeo anterior, procura aqui, desmistificando o tratamento da coluna vertebral para você entender esse raciocínio de como tratar a coluna, levando em consideração o seu tripé de sustentação. Hoje eu vou explorar com vocês mais um aspecto desse tripé de sustentação, que é justamente a mobilidade articular. Então nós vimos que a coluna ela se sustenta em um tripé que é composto pela mobilidade articular, pela flexibilidade tissular e pela estabilidade muscular. Então hoje a gente vai trabalhar a mobilidade articular. Primeiro, vocês precisam entender aquele conceito, de que a região em que o paciente apresenta mais sintomatologia, em que ele tem a degeneração, em que ele tem dor, em que ele tem hérnia, enfim, é uma região que está sendo sobrecarregada. Geralmente essas regiões são regiões que na coluna elas estão hipermóveis, justamente pela sobrecarga. E o que confere a elas essa hipermobilidade, esse excesso de mobilidade, é justamente o fato de algumas regiões estarem hipomóveis. Então eu tenho ao longo da coluna umas regiões que estão trabalhando menos e para suprir essa falta de trabalho eu sobrecarrego outras regiões. Então às vezes não basta eu trabalhar apenas e somente aquela região em que o meu paciente está com sintoma. Eu preciso de dar atenção também para essas regiões que estão hipomóveis, e uma vez que eu restabeleço a mobilidade dessas regiões, automaticamente eu estou tirando a sobrecarga mecânica dessa região sintomatológica, dessa região que está hipermóvel. Como que a gente pode fazer isso? Vamos começar pelo diagnóstico. Professor, como que eu faço para saber, se uma vértebra ou um grupo de vértebras está hipomóvel, se ela está rodada, se um grupo vertebral está fixo, numa rotação, por exemplo, isso é muito comum nas escolioses, você vai ter prejuízo funcional, você vai ter falta de mobilidade daquela região. E uma das formas que nós temos mais simples de diagnóstico é a palpação. A palpação, por si só, ela já serve como diagnóstico. Como que a gente faz para palpar? Vamos entrar nesse quesito agora. Primeiro, é importante para eu fazer o diagnóstico, eu preciso de localizar os processos transversos da vértebra ou das vértebras. Para eu achar os processos transversos, antes eu preciso de achar o espinhoso. O espinhoso ele vai servir de norte para eu achar os transversos. E aqui eu vou falar de lombar, mas também a palpação na torácica ela é um pouco diferente, na cervical também, mas eu quero que vocês entendam todo esse conceito, ok? Então, para a gente navegar na coluna lombar, a gente tem como referenciais anatômicos ali algumas estruturas. Por exemplo, quando eu localizo a crista ilíaca do meu paciente, se eu pego a crista ilíaca e traço uma linha reta, eu vou cair a nível de L4, eu vou achar o processo espinhoso de L4. Se eu pegar o ângulo da última costela e traçar uma linha reta, eu vou cair a nível do processo espinhoso de L2. Lembra que a costela, o ângulo da costela, ela tem uma orientação oblíqua para baixo. Então, uma vez que eu acho o ângulo da última costela, se eu traço uma linha reta, eu caio em L2. Se eu achar o ângulo da última costela e se eu acompanhar essa última costela até uma vértebra, eu vou cair em T12. Assim eu acho T12 e pelo ângulo eu acho L2. Uma vez que eu achei T12, L2 e L4, fica fácil de achar
L1, L3 e L5. Achei todas as vértebras lombares. O próximo passo, os processos espinhosos, é localizar os processos transversos dessas vértebras. Então, quando eu palpo, uma vez que eu achei o espinhoso, né, o caminho para a lateral e localizo os transversos, imagina que o paciente está em decúbito ventral, ele está relaxado, né, a coluna está numa posição neutra, e aí você palpa ali os processos transversos das vértebras lombares. Nessa palpação, o que você vai perceber, o que você vai sentir? Você tem que perceber a simetria da palpação dos processos transversos. Quando você palpa aqui, ó, essa palpação tem que ser simétrica. Se ao palpar você sentir que está assim, ó, exemplo, aqui eu estou exagerando para facilitar, né? Mas vamos lá. Um lado, a palpação do processo transverso está muito anterior e do outro, a palpação está muito posterior. Isso quer dizer que essa vértebra ou esse grupo de vértebras ele está rodado, tá? Então, e a vértebra sempre vai estar rodada para esse lado que está mais posterior, ok? Em que a palpação é mais superficial. De um lado a palpação é superficial, do outro é profunda. Uma vez que eu diagnostiquei essa vértebra ou esse grupo de vértebras que está com a sua mobilidade comprometida, eu tenho dois caminhos a ser tomado para melhorar a mobilidade. Eu tenho técnicas passivas e técnicas ativas de tratamento com foco em ganhar mobilidade. A gente vai começar com as técnicas passivas, que são as técnicas de mobilização intraarticular. Então a gente vai primeiro fazer uma técnica manual para melhorar a mobilidade dessa vértebra. E para isso é simples. É uma técnica simples, mas que tem uma resolutividade clínica muito grande. Como que eu faço? Eu vou localizar esse processo transverso que está mais posterior, cuja palpação é mais superficial. E aí, ó, eu vou demonstrar duas maneiras que eu tenho de fazer isso. Eu posso colocar o meu pisiforme, que é esse ossinho que está aqui na primeira fileira dos ossos do carpo, próximo à região hipotenar, tá? Ele é mais pontiagudo. Eu vou posicionar o pisiforme justamente em cima desse processo transverso que está posterior. Então eu posiciono o meu pisiforme lá e a minha outra mão vem por cima para reforçar esse contato. E a partir dali eu mobilizo. Eu pego essa vértebra e empurro para corrigir aqui, ó. Tá? Quantas vezes eu faço isso, professor? Até melhorar. Faz de 40 a 60 repetições, aí você descansa um pouco. Faz de novo de 40 a 60, descansa. E faz mais uma vez e reavalia, tá? Palpa novamente. Ainda existe discrepância na palpação? Volta e repete até corrigir, tá? Até dar mais mobilidade e corrigir essa rotação da vértebra. Uma outra forma de fazer isso, e eu vou mostrar uma foto para ficar mais fácil o entendimento, o paciente continua relaxado em decúbito ventral, eu vou continuar posicionando o pisiforme de uma mão sobre o processo transverso que está mais posterior, só porque a outra mão, em vez de reforçar o contato, ela vai pegar na crista ilíaca contralateral para fazer uma alavanca, como vocês estão vendo na foto que eu estou mostrando para você. A mão que está na crista ilíaca vai puxar a pelve do paciente em direção ao teto, ao passo que a mão que está lá no processo transverso vai empurrar em direção ao chão. Assim eu crio uma alavanca, eu potencializo essa mobilização para conseguir corrigir essa rotação de uma vértebra ou de várias. Se for de várias, eu tenho que fazer isso em vários segmentos. Faço, como eu disse, palpo, vejo se melhorou, beleza. Não melhorou, volto e faço mais. Tá? Essa é uma maneira simples que eu tenho de melhorar a mobilidade articular do meu paciente, dessa região que está hipomóvel, de uma forma passiva. Fiz o trabalho passivo, agora
eu tenho que fazer um trabalho ativo, eu tenho que inserir aí exercícios com foco na mobilidade das vértebras. Aqui eu não quero como foco força, flexibilidade. O foco maior desses exercícios serão a mobilidade vertebral. E quando a gente fala de exercícios com foco em mobilidade, é importante você trabalhar toda a mobilidade vertebral. Então é importante você ensinar para o seu paciente exercícios com foco na mobilidade em flexão, em extensão, em inclinação direita e esquerda e também em rotação direita e esquerda. E você ensina esse paciente para quê? Para que ele faça a sua tarefa de casa executando esses mesmos exercícios em casa também. Lembra, o tempo que o paciente passa com você em atendimento é muito pequeno comparado ao tempo da semana desse paciente. Então não adianta ele vir até você, ficar ali 50 minutos, uma hora, sendo que o resto da semana inteira ele vai continuar fazendo o que ele sempre faz, vai continuar com os seus vícios e sobrecarregando essa região. Então ele precisa entender o papel dele no processo de reabilitação, para que ele tenha uma melhora. E você tem que saber comunicar muito bem isso para o seu paciente, para ele assumir essa responsabilidade. Porque também não adianta você falar para o seu paciente, você vai fazer esse exercício aqui, 3 séries de 10. E depois ele não entende a importância disso e não faz. Ele não vai melhorar, ele não vai entender, e aí depois ele vai acabar ainda falando mal do seu trabalho. Então esse processo de conscientização do paciente, da sua responsabilidade com a própria melhoria, ele é muito importante. Então você ensina o paciente e explica para ele que ele tem que fazer em casa e qual que é o papel desses exercícios para que ele melhore mais rapidamente. Eu vou mostrar algumas fotos de exercícios simples que dá para trabalharmos a mobilidade em rotação, em inclinação, em flexão e extensão para você passar para o seu paciente. O primeiro exercício, ele tem o foco em aumentar a mobilidade em flexão da coluna, tanto lombar quanto torácica. É o exercício de ponte. Esquece aqui o trabalho de força que vem como um complemento desse exercício. Ali trabalhando isquiotibiais, glúteos. Esse não é o objetivo desse exercício. O objetivo é você ensinar para o seu paciente a trabalhar muito essa articulação da coluna. Tanto na hora que a pelve está subindo, então o paciente achata a coluna no chão e vai subindo vértebra por vértebra. Também quando a pelve está descendo. Além dessa mobilização em flexão, a gente pode associar esse exercício com uma mobilização em rotação também. Você vai pedir para o paciente elevar a pelve, articulando a coluna em flexão. Lá em cima, ele vai fazer uma rotação da pelve, ele vai manter essa rotação e em seguida vai descer articulando a coluna em flexão. Ele volta a pelve para a posição neutra, sobe na posição neutra, roda para o lado oposto e desce articulando em flexão. Aqui você está associando a mobilização em flexão e rotação. É uma outra possibilidade. Outra mobilização importante é apenas em rotação. Você trabalhar puramente a rotação, se esse for o caso. Você pode pedir para o paciente, em decúbito dorsal, ele vai cruzar uma perna sobre a outra e aí ele vai rodar a pelve junto com a coluna para um lado, volta devagar, troca a perna e roda para o outro. Todos esses exercícios, vocês estão vendo a demonstração de uma pessoa que não tem limitação e não tem dor. Então, é importante que você adeque a amplitude de acordo com a que o seu paciente consegue realizar. Ele vai estar com dor e é claro que ele não vai conseguir, às vezes, realizar nessa amplitude toda. Isso vale para todos os exercícios que eu estou demonstrando aqui para vocês. A inclinação, ela pode ser trabalhada com esse exercício em que o paciente está sentado. Aqui, a paciente está sentada em Z. Mas você pode, se tiver difícil do paciente sentar assim,
Você pode pedir para ele sentar com as pernas cruzadas ou também com as pernas pendentes. E a partir daqui, ele vai fazer a mobilização em inclinação do tronco. Para um lado, volta, articulando bem essa coluna em inclinação na amplitude que ele consegue realizar, e depois ele faz para o lado oposto. São outras possibilidades. Além desses movimentos, é importante também trabalhar a extensão. E aí você pode ensiná-lo a ficar em decúbito ventral e ele vai elevar apenas a torácica, ele vai tirar o externo do contato com a maca, com a cama, com o colchonete. E ao fazer isso, é importante que ele não faça força nos braços e dê o estímulo para abrir bem o peito. Você tem que falar para ele fazer força para abrir o peito, para articular bem a torácica em extensão. Se ele estiver conseguindo fazer esse exercício bem, sem limitação, você pode fazer numa amplitude maior, colocando todo o movimento da coluna associado à extensão de cotovelo. Uma outra possibilidade de um exercício simples, principalmente para aqueles casos bem sintomatológicos, é você colocar ele em 4 apoios e a partir daí trabalhar a mobilidade geral da coluna em flexão e também em extensão. É importante que você oriente o paciente a realizar esses exercícios todos os dias, na amplitude que ele conseguir apenas. Feito isso, feito esse trabalho, quando eu melhoro a mobilidade das regiões que estão hipomóveis, eu melhoro, consequentemente, o sintoma do meu paciente. Lembrando que o tripé de sustentação ele tem que estar em equilíbrio e a mobilidade articular ele é um aspecto apenas. Eu não posso também esquecer dos outros 2 aspectos que eu irei abordar em vídeos futuros. Além disso, quando você tira o paciente desse quadro sintomatológico que ele veio, ele chegou até você, é importante que você explique para ele a necessidade de fazer um trabalho preventivo. Eu falo para os meus pacientes que cuidar da coluna é como tomar água. Eu não posso fazer uma intervenção pontual para melhorar a minha coluna, os meus sintomas, e achar que eu estou bom para o resto da minha vida, sendo que eu vou voltar às minhas atividades rotineiras com os meus vícios e vou continuar sobrecarregando a minha coluna. Então é muito importante que ao tirar esse paciente do quadro sintomatológico, você explique para ele a importância de fazer um trabalho para manter esse tripé de sustentação da coluna em equilíbrio. E aí você pode encaminhá-lo para um acompanhamento com você ou com algum colega de confiança, se você não fizer esse serviço, para que ele dê continuidade, para prevenir o aparecimento de novas dores, novas queixas, novas crises que acabam incapacitando esse paciente, trazendo prejuízo funcional para ele. O paciente ele vem até você porque ele não está conseguindo fazer o que ele quer, o que ele precisa. Às vezes ele não consegue trabalhar, às vezes ele não consegue viajar, ele não consegue brincar com os filhos, ele não consegue jogar bola, jogar tênis, fazer o seu esporte. E é por isso que ele chega até você. Quando você tira ele da crise, explica a importância dele fazer um trabalho para que ele tenha mais qualidade de vida, para que ele consiga fazer as suas atividades do dia a dia sem sobrecarregar tanto a coluna, ele vai dar continuidade a esse trabalho. A gente não pode abandonar o nosso paciente. A gente tem que entender esse ecossistema mercadológico da fisioterapia, em que a gente pega o paciente que tem a urgência e a necessidade de atendimento, tira ele desse quadro e joga ele para um quadro preventivo. Isso vai trazer cada vez mais autoridade, Você consegue ser mais resolutivo, você consegue ter uma boa comunicação com o paciente, você tem mais autoridade, o paciente te indica mais para outras pessoas, você tem uma carteira cada vez maior de pacientes e aí você entra num ciclo virtuoso em que você cada vez tem mais pacientes, você vai aumentando o valor do seu atendimento e assim sucessivamente. Tudo isso é para quê? Para que você colha ao final o que você
pretende alcançar com a fisioterapia, que é alcançar os seus objetivos, é ter prosperidade, é crescer, é conseguir viajar, sustentar a família, comprar carro, casa, com a fisioterapia. Infelizmente, grande parte dos profissionais que estão atuando, eles perderam o foco, eles não souberam ou não sabem, por falta de informação, explorar todo esse mercado. Muita gente tem a impressão de que fisioterapia é só ir lá e atender. E é muito mais que isso. Para que você realmente cresça, você tem que explorar muito bem a sua autonomia, você tem que explorar muito bem essa capacidade de comunicar com o paciente, você tem que explorar esse ecossistema mercadológico, você tem que saber fazer parcerias, de trabalhar o marketing a seu favor. Assim, você cresce no mercado, você conquista o seu espaço e você consegue ser próspero com a fisioterapia. Vou ficando por aqui. Agradeço por ter me acompanhado. Se você gostou, dá o joinha aqui, ó, coraçãozinho, compartilha, comenta aqui para mim, fala se você tinha esse entendimento, né? Se você tinha essa visão de como avaliar e como tratar a coluna. Muito obrigado e até o próximo Profissão Fisioterapeuta.